Opa! Beleza? No vídeo de hoje vou apresentar outro grande filósofo do período helenístico, Epicuro e seu seguidor Lucrécio. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e compartilhe o canal com seus conhecidos que gostam de filosofia e jogos retrô. Se quiser recomendar algum jogo antigo, comente aí embaixo que no próximo vídeo ele provavelmente irá aparecer. Epicuro desenvolveu uma incrível filosofia do prazer. No entanto, o prazer para Epicuro era o supremo bem a ser cultivado com moderação e sabedoria, pois nem todo prazer é digno de ser desejado, como aqueles que depois causam dor e sofrimento. A privação e a disciplina são coisas valorizadas em sua filosofia, pois proporcionam o prazer de apreciar as coisas simples, belas e suaves da vida. Ele não estava preocupado com outro mundo senão este, e pretendia tornar esta vida possível de ser vivida através da criação de condições para a felicidade plena. As boas lembranças, cultivadas com a gentileza, a generosidade e contemplação, são também prazeres que tornam a vida feliz. A filosofia de Epicuro frequentemente é confundida com o hedonismo desenfreado, mas esta é uma interpretação muito equivocada. Apesar de ser classificada como um tipo de hedonismo, devemos tomar muito cuidado quando se trata da filosofia de Epicuro. Assim como eu disse antes, muitos prazeres nocivos devem ser evitados. Epicuro exige uma disciplina e privação que praticamente são um tipo de ascetismo. Conforme acreditava este filósofo, sem esta austeridade não se atinge o verdadeiro prazer de viver bem. Se buscarmos sempre o prazer, entramos em um ciclo interminável de prazer insaciável e sofrimento. Epicuro tinha uma ampla propriedade em Atenas com o belo jardim, onde seus discípulos se reuniam para assistir suas aulas. A fama deste filósofo, reconhecidamente gentil, generoso e afetuoso com todos os que o procuravam, atraiu discípulos de todas as partes em busca de um remédio para os sofrimentos da vida. Na entrada da propriedade estava a seguinte descrição: Hóspede, aqui serás feliz. A filosofia suave e tranquila de Epicuro atravessou os séculos e permanece viva e atual. Nietzsche, em uma de suas obras, o chamou de esse deus dos jardins. Os alunos não têm em Epicuro um mestre no estilo tradicional. Na verdade, formam um grupo de amigos que filosofam juntos. Epicuro exerce influência, não só pelo ensino direto como pela extraordinária personalidade. É um homem bondoso, de natureza terna e amável que, apesar dos sofrimentos físicos impostos pela doença que o tortura e aos poucos o paralisa, cultiva as amizades, auxilia os irmãos e trata delicadamente os escravos. Por essa razão, todos os que o conhecem dificilmente deixam de conviver com ele. Epicuro foi intensamente venerado por seus discípulos, grandes admiradores seus, e cerca de 2 séculos depois de sua morte, ocorrida em 270 a.C., ainda será assim exaltado pelo poeta romano Lucrécio, seguidor e expositor de suas ideias. Abre aspas. Foi um deus, sim, um deus, aquele que primeiro descobriu essa maneira de viver que agora se chama sabedoria. Aquele que, por sua arte, nos fez escapar de tais tempestades e de tais noites, para colocar nossa vida numa morada tão calma e tão luminosa. As tempestades e a noite a que se refere o poeta Lucrécio significam os temores e as perturbações que agitam o espírito humano e que Epicuro teria ensinado como vencer. A morada tão calma e tão luminosa seria a meta proposta pelo epicurismo, ou seja, a morada da serenidade e do prazer. Com efeito, toda a ética de Epicuro representa um esforço para libertar a alma humana de equívocos ou de infundadas crenças aterrorizadoras. A filosofia para Epicuro deveria servir ao homem como um instrumento de libertação e como via de acesso à verdadeira felicidade. Esta consistiria na serenidade de espírito que advém da consciência de que é ao homem que compete conseguir o domínio de si mesmo. O autodomínio, objetivo de toda reflexão filosófica, exige a libertação do jugo das falsas opiniões e a conquista do conhecimento verdadeiro e seguro da realidade e da posição do homem dentro dela. Consequentemente, a filosofia pode ser dividida em 3 partes que se articulam. Em primeiro lugar, a lógica, que permitiria distinguir quais as formas de conhecimento verdadeiro e quais as falsas.
Em segundo lugar, com base nas soluções indicadas pela lógica, uma física que mostrasse a verdadeira estrutura da realidade na qual se insere o homem. A lógica e a física constituiriam, assim, as disciplinas preliminares a possibilitar a descoberta dos fundamentos da ética. Esta seria a terceira parte da filosofia e seu objetivo último, constituindo a chave para abrir as portas da felicidade. A teoria do conhecimento dos epicuristas, que eles chamavam de canônica, é empirista, isto é, reduz toda a origem do conhecimento à experiência sensível. As repetidas experiências dos sentidos, preservadas pela memória, dariam nascimento à antecipação, em grego, prolepsis, equivalente à noção geral ou conceito. Quando se ouve a palavra homem, por exemplo, antecipa-se a presença real e efetiva de um homem, sem que o mesmo esteja sendo apreendido de fato por qualquer dos sentidos. A prolepsis teria a função de classificar as experiências e fixar seus limites de variação. Seria em si mesma verdadeira, pois simplesmente registra e preserva as diferenças e semelhanças encontradas na experiência sensível. Com sua concepção materialista da realidade, Epicuro pretende libertar o homem dos temores que o impediriam de encontrar a felicidade, ou seja, o medo dos deuses e o temor da morte. Os deuses existem, afirma Epicuro, mas seriam seres perfeitos que não se misturam às imperfeições e às vicissitudes da vida humana. Os deuses viveriam em perfeita serenidade nos espaços que separam os mundos. Sua perfeição suprema constitui o ideal a que aspiram os sábios e deve ser objeto de culto desinteressado. Não teria sentido adorá-los de maneira servil, temerosa e interesseira, pois eles desconhecem o mundo imperfeito dos homens e de modo algum atuam sobre ele. Essa parte é interessante que você ouça novamente. Quanto à morte, não há por que também temê-la. Ela não seria mais que a dissolução do aglomerado de átomos que constitui o corpo e a alma. A morte, portanto, não existe enquanto o homem vive, e este não existe mais quando ela sobrevém. A libertação do temor dos deuses e da morte não basta para conduzir o homem à verdadeira felicidade. É necessário ainda que ele se liberte da ânsia incontrolada de prazeres e do incontido pesar pelas dores. A luminosidade racional da doutrina atomista permitiria ao homem afastar os sombrios temores que lhe perturbavam a alma, bem como reconhecer-se como um ser perfeitamente integrado na natureza universal. Enquanto ser natural, o homem, como os animais, pauta sua vida espontaneamente, pela procura do prazer e pela fuga da dor. Mas a verdadeira sabedoria está além desse comportamento natural e espontâneo. Sábio é reconhecer que há diferentes tipos de prazer, para saber selecioná-los e dosá-los. O hedonismo epicurista reconhece que o ponto de partida para a felicidade está na satisfação dos desejos físicos e naturais. Mas essa satisfação, para não acarretar sofrimentos, deve ser contida, referindo-se ao estritamente necessário. Sábio é aquele que, com um pouco de pão e de água, rivaliza com Júpiter em felicidade. Epicuro considera que todo prazer é basicamente um prazer corpóreo, mas, ao contrário dos cirenaicos, corrente hedonista que se pretendia herdeira de Sócrates, Epicuro afirma que o prazer que o homem deve buscar não é o da pura satisfação física imediata e imutável, ou seja, o prazer do movimento. Para Epicuro, o prazer que deve nortear a conduta humana, o prazer com dimensão ética e não apenas natural, é o prazer do repouso, constituído pela ataraxia, que é a ausência de perturbação, e pela afonia, que é a ausência de dor. Ambas podem ser alcançadas na medida em que o homem, através do autodomínio, busque a autossuficiência que o torne um ser que tem em si mesmo sua própria lei, um ser autárquico, capaz de ser feliz e sereno independentemente das circunstâncias. Para tanto, deve renunciar aos prazeres que possam ser fontes de aflição e aceitar a dor quando ela é portadora de um bem futuro, que nunca deve ser confundido com a suposta vida depois da morte. É necessário, portanto, fazer um cálculo utilitário dos prazeres e das dores possíveis, como o primeiro passo para a conquista da felicidade. Epicuro, porém,
Reconhece que as circunstâncias podem impor a dor como um fato inelutável. Sabedoria será então utilizar a liberdade interior e, através do artifício que essa liberdade permite, permanecer sereno e feliz. A dor presente ensina Epicuro. Pode-se escapar por meio da lembrança dos prazeres passados ou pela expectativa de prazeres futuros. Interiormente, o homem é livre para jogar à vontade com as imagens, em grego, eidola, que seriam resquícios corpóreos de suas sensações. Epicuro, ele próprio um homem doente e vítima de terríveis sofrimentos físicos, ele próprio um grego sem liberdade política, teria dado a demonstração dessa técnica interior de evasão, capaz de permitir ao homem enfrentar serenamente as mais adversas circunstâncias. Seu hedonismo, altamente espiritualizado, que fazia da contemplação intelectual e das delícias da amizade os mais elevados prazeres, legou às éticas posteriores uma lição que nunca mais será esquecida. Ou seja, a de que o homem também pode se sustentar de recordações e de esperanças. Na própria antiguidade, o epicurismo não sofreu reformulações. Os seguidores imediatos de Epicuro limitaram-se a cultuar a memória do mestre e a preservar e propagar suas ideias. Segundo Diógenes Laércio, a obra de Epicuro compreendia cerca de 300 títulos, dentre os quais, só sobre a natureza compreenderia 37 livros. Dessa grande quantidade de escritos, todavia, restaram poucos. O próprio Diógenes Laércio conservou uma carta a Heródoto, que trata da física, uma carta a Pítocles, de autenticidade contestada e tratando dos meteoros, e uma carta a Meneceu, sobre a moral. Diógenes Laércio faz seguir essas cartas de 40 sentenças atribuídas a Epicuro e conhecidas sob a denominação de máximas principais. Em 1888, Karl Wojtyk descobriu um manuscrito da Biblioteca do Vaticano, 81 máximas de Epicuro, algumas já inseridas nas máximas principais. Por outro lado, as escavações realizadas em Herculanum trouxeram à luz uma biblioteca epicurista, contendo inclusive o Sobre a Natureza de Epicuro. Mas, se os escritos de Epicuro só são conhecidos de forma fragmentária, existe uma outra fonte para o conhecimento de sua doutrina, ou seja, o poema Da Natureza das Coisas, de seu seguidor Lucrécio, que viveu em Roma entre os anos 99 e 55 a.C. Pouco se sabe da vida de Tito Lucrécio Caro. Nasceu provavelmente em Roma, onde foi educado. Quando conheceu a doutrina de Epicuro, honra da raça grega, Lucrécio deslumbrou-se com seus ensinamentos, que lhe pareceram a chave para desvendar os segredos do universo e para abrir as portas da felicidade humana. Seguindo as pegadas do mestre, Lucrécio propõe-se à tarefa de libertar os romanos da religião que os oprimia e que sobre eles pesava com mais força do que outrora pesara sobre os gregos. Além de servir de fonte para conhecimento da doutrina epicurista, o poema de Lucrécio tem imensa importância literária. Ou seja, através dele, Lucrécio se revela um dos maiores poetas da língua latina. Lucrécio se matou em 55 a.C. Seu poema, escrito em intervalos de ataques de loucura, ficou inacabado e foi completamente revisado para publicação, segundo algumas fontes, por um irmão de Cícero, chamado Quinto. Segundo outras fontes, aquele trabalho foi feito pelo próprio Cícero, que tinha pelo poeta do materialismo profunda admiração. Se chegou até o final do vídeo, eu agradeço a consideração. Se inscreve e ative as notificações, que eventualmente terá vídeos novos toda terça e quinta, às 4h20. Se quiser conhecer mais sobre filosofia, vejam minhas playlists que estão separadas por períodos históricos. Obrigado e até um outro dia.